Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Hoje o tema da mensagem é Preparados na Esperança. Quem está preparado, dá uma glória a Deus aí. A palavra do Senhor vai dizer para nós, Pedro, agora ele começa mais uma vez, ele vai trazer ao nosso coração a vocação de viver de forma exemplar em todas as situações, mesmo diante do sofrimento. Para você que está nos visitando hoje pela primeira vez, nós já estamos desde novembro estudando a carta de 1 Pedro, estamos caminhando, nos debruçando nela, e hoje iremos do verso 13 ao verso 17 do capítulo 3. Eu te peço, já pode abrir sua Bíblia, por favor. Pedro, ele vai trazer para nós, desde o início, do final do capítulo 2, Pedro ele começa a trazer a vida prática, a praticidade que a espiritualidade requer de cada um de nós. A espiritualidade, as revelações do Senhor, requer de mim, de você, filhos de Deus, uma vida prática que condiz com as verdades espirituais que foram reveladas a nós e as verdades espirituais que nós hoje estamos inseridos. E aí Pedro começa a trazer sobre o nosso proceder, proceder exemplar em todas as situações, nas esferas da sociedade, no trabalho, no trato do lar. E agora ele vai dizer para nós mais uma vez que também temos que ter uma forma exemplar de viver, mesmo diante do sofrimento. Às vezes a gente pensa assim: por que o autor repete o assunto de novo? Por que o autor insiste nos mesmos assuntos? Quando Paulo vai ensinar aos Filipenses, ele fala no final assim: eu não me canso de trazer para vocês o mesmo assunto. Sabe por quê? É segurança para vocês. Quem dera, né? Cadê os pais aí? Pai e mãe, cadê? Irmão, o sonho perfeito da maternidade era falar uma vez com o filho e ele aprender. Não era maravilhoso? Quem não gostaria? Se fosse assim, eu queria ter 20 filhos. Né? Queria nada. Imagina, igual minha avó, 15, misericórdia. E aí, irmão, mas filho é bênção, né? Mas a maravilha, o sonho perfeito seria assim, ó: falei, ensinei e acabou. Colocou em prática, nunca mais voltou a fazer, nunca mais voltou a desobedecer. E o que a gente faz? Retorna aos ensinos. Então, quando a gente vê na Escritura o autor ele repetindo, é para nossa segurança, é para que de forma diferente a palavra nos fira, amém? Quem já viu um batistaca, irmão? Quando a gente vai ver a construção, quem já viu uma construção aí eles montam uma estrutura assim, que eu não sei o nome, né? E aí põe um batistaca, ok? Vai furando o chão, ok? E aí ele vai furando no mesmo lugar, parece que não está mudando nada, mas não. Aí hoje ele furou 1 metro, a mesma pressão, o mesmo instrumento, ele começa a bater amanhã de um ponto diferente, ok? A palavra é a mesma coisa. Por que eu tenho que ler a palavra toda vez? Porque hoje, quando você se deparou a primeira vez com a verdade, você estava num degrau, num nível com o Senhor, e aquela palavra te feriu, te machucou, entrou em você. Quando você se deparou com ela de novo, Ana, ela já estava um pouco mais profunda, e a partir dali ela começa a te ferir de novo, e começa a te curar de novo, e começa a te amadurecer daquele ponto. Por isso, quando o autor ele começa a trazer isso de novo para nós, ele traz uma perspectiva diferente, mas é segurança a nós. Porque quem gosta de sofrer, irmão? Ninguém. Só doido, não é? Quando tem uma pessoa, não posso falar essas palavras não, né? Eu vou vencer. É uma pessoa com déficit. Quando a gente vem uma pessoa que ela ama o sofrimento, ela gosta da dor, o que a gente constata depois? Ele tem um distúrbio mental, porque não é normal, não é comum. E isso, irmão, então você e eu fugir da dor, da pressão,
do sofrimento é do ser humano mesmo. Mas o Senhor vai dizer para nós que Ele preparou também o sofrimento para o nosso crescimento. E aí a gente insiste em querer fugir, o Senhor insiste em nos ensinar, porque o sofrimento é um dos melhores professores da vida, né? Você não vai lembrar, irmãos, das vitórias que você teve, você não vai lembrar dos momentos felizes para sempre, mas os momentos difíceis que te amadureceu, te fez ser o que você é hoje. Uma perda, uma despedida, uma derrota, te marca e te amadurece, e isso te faz ser o que você é. Por isso que o Senhor insiste com a gente: existe uma forma exemplar de viver mesmo diante do sofrimento. E Pedro sabe que Deus não impede que todas as causas externas tragam sofrimento aos filhos de Deus, mas que Ele sempre está ao lado do cristão para sustentá-lo de modo que possa fazer o que é bom. Amém? Pedro parte de uma verdade: estarmos com Deus não nos blinda e protege das causas externas nos trazerem sofrer, mas também com isso há uma verdade: o Senhor está do nosso lado, não somente para te sustentar, mas para te fazer que nesse tempo de sofrer surja de você, flua de você boas ações, e fazer o que é certo mesmo diante das pressões. Sabe quando você é pressionado e aí começa na sua mente aquela luta entre responder da mesma forma, entre achar um jeitinho, mas o Espírito Santo fala com você assim: não, entregue o melhor de você, entregue o que há de bom, entregue o que há de Cristo em você. E é isso que Pedro vai trazer ao meu seu coração. Ele vai nos ensinar que precisamos estar preparados aonde? Na esperança. Amém? Fomos ressuscitados, assim como Pedro vai dizer no primeiro capítulo, para uma viva esperança. Verso 13 e 14, você que trouxe a sua Bíblia, nos acompanhe, fica a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar toda a leitura até o final. E se você for acompanhar no celular, eu falo mais uma vez, coloca no modo avião, para que não chegue nenhuma notificação para te tirar daquilo que o Senhor vai trazer ao seu coração. Verso 13 e 14 diz assim para nós: olha, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pedro começa a sessão então com uma pergunta retórica, porque a resposta é clara e óbvia: quem há de maltratá-los se vocês sempre fazem o bem? Uma pergunta com uma resposta óbvia: ninguém. Se eu faço o que é correto, logo eu receberei o que? O louvor. Quando Paulo e Pedro falam das autoridades governamentais, o que ele fala? Eles foram estabelecidas para o quê? Para maltratar e trazer o juízo e a justiça sobre os malfeitores. E é o que eles dizem: mas também para trazer louvor àqueles que fazem o bem. Então, uma pergunta com a resposta óbvia: quem há de maltratar vocês se vocês são zelosos da prática do bem? Ninguém. É uma resposta clara, óbvia, mas que nem sempre é vivida. Quem irá maltratar vocês? Quem? A resposta é ninguém. Primeira coisa que Pedro traz à nossa mente é o agressor. Primeira coisa que Pedro traz agora e deixa destacado na sua pergunta, ele traz a verdade à nossa consciência, o seguinte: de que aquele que maltrata alguém que é praticante de bons atos, essa pessoa que está com um problema e ela é um malfeitor. Ele traz, primeira coisa, o seguinte:
esse que vive o contrário dessa pergunta e resposta clara e óbvia, o problema está nele. Ele é o malfeitor. É nele que está a decadência, é nele que está o coração caído do regendo. Então, naquela época que Pedro escrevia para os leitores, ele não tirava a possibilidade de ataques físicos e materiais aos cristãos, mesmo praticando o bem. Porque sabemos que a pergunta e a resposta são claras, mas nem sempre são exercidas e vividas. Porque Deus não garante que a nossa vida de obediência a Ele, quando Ele nos convoca a viver de forma exemplar, traz sobre nós uma garantia de vida sem sofrer. Por que Pedro está trazendo isso para nós? Porque Pedro vem falando sobre uma vida exemplar na sociedade, em os gentios, uma vida exemplar no trabalho, uma vida exemplar na sua casa, na família. E muitas vezes o que nós pensamos? Se eu fiz o que é correto, logo eu tenho que receber o que é bom. Só que quando nós vamos para a vida real, não é o que acontece. Não é assim que a gente fala, nem sempre o mocinho é o que dá bem na história, ok? Às vezes o vilão que ganha. Nem sempre o correto é o que recebe a promoção na empresa. Às vezes você foi lá, se empenhou, foi o correto, dedicou, e aí você não só não recebe a promoção, mas é mandado embora. E o cara que era o mais assim, ele recebe uma promoção. Às vezes ele tem um contato lá. Eu gosto de Fórmula 1, assisto Fórmula 1. Tem um piloto na Fórmula 1 que ele é um péssimo piloto. Eu sou melhor que ele. Lance Stroll, o nome dele. E por que ele está lá? Porque o pai dele é dono da equipe, irmão. Pode ter. Ele não tem uma corrida que ele não bate, não tem uma corrida que ele não tira outro do lugar. Ele é horrível, ele é ruim, mas está lá. E aí é o seguinte, e aí a diferença, a disparidade é gigante. Os carros são iguais nele. O piloto que está na mesma equipe chega em quarto, quinto, e ele fica lutando pela 15ª posição. O mesmo carro. Mas é mais fácil tirar o Alonso, que já foi campeão, mas ele não é mexido. Por quê? Nem sempre o melhor ganha as promoções. Só que em muito tempo dentro da igreja foi trazendo para nós uma mensagem que a Bíblia não nos diz. Que se aceita Jesus, seus problemas acabam. Se converta e a sua empresa vai ser a maior do Vale do Aço. Coloque um hino de louvor no seu trabalho e você vai vender tudo a venda, todo propósito que você mandar vai ser fechado. Faz isso e nunca acontecerá o mal. Ora, vem 7 sexta-feira que você não vai passar mal. Ora de madrugada, não sei na onde que você não vai fazer aquilo. E aí vai trazendo uma mensagem que Deus nunca disse. E aí Pedro está trazendo na mensagem: sejam exemplares, respeitem os governantes, respeitem os seus senhores, sejam vocês sábios no trato do familiar na sua casa, mas entenda, isso não é garantia que não virá sobre vocês sofrimento. É isso que Pedro está trazendo para nós. O Senhor não nos garante uma vida sem problemas, mesmo quando decidimos viver uma vida em obediência a Ele. Deus não garante isso. Mas Deus, vez após vez, nos chama a nos alegrar nas provações, a entender que nos momentos de tribulação Ele vai estar do nosso lado. Não só para sustento, é o que Pedro vai dizer agora, mas é para no momento da dificuldade você ainda reagir de forma bondosa. E Pedro vai trazendo isso para nós porque ele fala a uma comunidade que está expulsa das suas casas, expulsa das suas terras, e agora eles recebem uma carta e lá na carta está dizendo: vive uma vida exemplar,
seja um exemplo no meio dos gentios, que a família de vocês seja um exemplo. E o nosso coração tende ao quê? Se eu fizer isso, com certeza o Senhor irá me proteger de qualquer problema. E Pedro vai dizer assim: quem há de maltratar vocês se forem zelosos do bem? Aí o irmão fala assim, lê na carta, Gilberto: ninguém, graças a Deus. Mas ele diz: mas mesmo que te maltratem. Há essa possibilidade. A possibilidade de empresas, de homens de Deus de verdade quebraram, por às vezes o que? Não serem sábios no trato administrativo. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, entende? Nada a ver. Imagina se Deus garantisse: se você é filho de Deus agora, escolha uma profissão e será o melhor. Não precisa estudar não, Gilberto. Joga fora aqueles livros grandes seus, pode trocar por livro de enfeite, aquele que é oco no meio, só para mostrar que tem um livro grande, porque você já é cristão, pô. Mas cuidado, se pecar durante a semana, a blindagem cai. Deus nos ensina. Mas ao contrário, ele diz: eu estou com vocês, porque há corações caídos lá fora, que mesmo vocês fazendo o bem, se levantarão contra vocês. E como devemos reagir? Sendo bondosos, exemplares mediante o sofrimento. Sabe por quê? Refletimos a glória de Cristo. O que Pedro disse um pouco mais atrás? Quando Cristo foi maltratado, ele não revidava. Quando insultava, ele não falava que traía vingança, mas ele se entregava ao Senhor. Façam o mesmo que Cristo, façam o mesmo que Ele. Agora, nós temos que entender que mesmo que o sofrimento seja injusto, ele poderá chegar à sua vida. É o que o pastor quer, meu irmão? Não é. Antes que alguém me mande depois do culto, né? Tá vendo? A bateria riou. Foi o que o senhor falou. Não é o que o pastor quer, irmão. Se fosse o meu, você tivesse dentro da minha mão, eu queria que só bênção chegasse na vida de vocês, irmão. Mas eu não posso omitir uma verdade. Amém? Amém, irmão? Aleluia. É o Senhor que está falando, glória a Deus. Mas Ele vai dizer: eu estou com vocês, vou sustentar vocês, e se vocês estiverem comigo, fluirá de vocês coisas boas, mesmo quando pressionados. Porque não é por você, mas é porque Cristo pode fazer em você através de você. Pedro vai dizer então: quem há de maltratar? Mas agora, essa pergunta, existe agora uma ação que deve a nós, amém? Ele coloca o opressor primeiro, mas depois há uma atitude nossa. Se vocês forem o quê? Zelosos na prática do bem. Mais uma vez, Pedro nos chama agora a ser zelosos. Cuidado em viver de forma em que as boas ações sejam a marca do nosso caminhar. Pedro vai dizer que isso só se aplica, toda a verdade que ele vai trazer, só se aplica se formos zelosos na prática do bem. Pedro traz a mesma coisa que ele disse anteriormente. Porque se sofremos por Cristo e pela sua justiça, e se for pela verdade, isso é da vontade e glorifica ao Pai. Mas que vocês não sofram por ser mentirosos e malfeitores, porque isso é consequência clara. Pedro traz a mesma verdade agora. Só há um sofrer injusto quando os filhos de Deus se portam de forma zelosa no trato daquilo que é bom, espelhando o que Cristo traz em nossas vidas. Essa pergunta só se aplica a nós de forma injusta quando eu e você somos zelosos na prática do bem. Isso não quer dizer, irmãos, que justifica a injustiça. Isso tira de nós a desculpa de quando sabemos que o que estamos sofrendo é consequência das nossas más ações. Não espere louvor, porque toda ação traz o que, irmãos? Uma
consequência. Amém? Toda ação traz uma consequência. E aí, para o Filho de Deus, teria que ser o quê? Uma ação boa traz qual consequência? Reação boa. Isso deveria ser o certo, amém? Uma ação má traz qual tipo de reação? Uma reação negativa. Então, se você está aqui hoje e você sabe, dentro da tua consciência, que o que você está sofrendo são consequências da sua vida de forma desobediente a Deus, não espere estar vivendo a vontade de Deus. Você só está recebendo a paga da sua forma errada de viver. Mesmo que Deus possa fazer desta vida, desta ação, desse momento e transformá-lo para o bem, amém? Porque Deus não desperdiça nada na vida dos teus filhos, amém, meus irmãos? Ele vai fazer com que tudo, o que é tudo, irmãos? É tudo, coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que você esteja hoje colhendo consequências negativas da sua má conduta, se você se entregar de coração ao Senhor, eu creio e a palavra nos garante que Ele vai fazer com que toda essa situação se torne para o seu bem. Quem crê nessa verdade, glória a Deus. Então tem esperança para mim e para você. Aqui não é para trazer desesperança, mas esperança, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele vai pegar essa pior época da sua vida e transformar em um testemunho na sua vida, meu irmão. Ele vai trazer para você em tempo de bênção. Assim como José, ele vai trazer esse tempo que foi fruto de um pecado, ser salvação para muitos, amém? Quem crê nessa palavra, diga amém, eu recebo, porque o Senhor pode e vai fazer isso na sua vida. O que Ele precisa? Do arrependimento do teu coração. Então, sofrer só é injusto sobre o cristão quando ele se porta de forma coerente, se forma com boas condutas, bons frutos fluindo das suas ações, bons frutos saindo do seu linguajar, bons frutos das suas conversas. Aí o sofrer vem injusto, mas se postamos de forma negativa, não espere outra coisa. Porque o mundo caído está esperando a nossa falha, gente. Está esperando a nossa falha. Quem nunca passou isso, né? Na hora que você faz assim, um texto que todo mundo na empresa está fazendo, e o pessoal fala na hora, ó, crente, olha lá, fez também. Não é assim que o mundo está esperando a gente. Mas que a gente não dê esse espaço, porque somos obedientes ao Senhor, amém? Agora, Pedro vai dizer para nós que o nosso sofrer injustamente, a nossa vida, a nossa paga, para falar a nossa paga antiga, hein? A nossa paga, qual que é a minha paga? Vocês vão falar assim, qual que é a minha paga pelo trabalho? Não, já é 30 mais, 30 plus que ele é. Quando a pessoa fala a nossa paga, qual que é a nossa paga por viver uma vida justa, exemplar, mesmo diante dos problemas, das injustiças que chegam para nós? Seremos bem-aventurados. O que Pedro traz para mim e para você é um ensino claro de Cristo a nós. Se sofrermos por causa da justiça, da verdade e pelo amor ao Deus justo, somos plenamente felizes, bem-aventurados. Quem é bem-aventurado, glória a Deus aí? Quem quer ser bem-aventurado? Nas bem-aventuranças tem que falar para nós, né? Aquele que sofreu pela injustiça é bem-aventurado. Felizes são vocês quando sofrer todo tipo de calúnia, quando mentirem ao seu respeito. Pedro ensina uma coisa diferente nos capítulos anteriores, então a mesma coisa ele fala: olha, vão mal dizer, eles vão falar mentiras ao seu respeito, vão se levantar contra vocês, mas se vocês levarem uma vida de obediência, quando eles forem analisar a sua vida, não o que você fala, glorificarão ao Senhor e ficarão envergonhados. O que Pedro traz? Ecoa as palavras de Cristo Jesus. Aqueles que sofrem injustamente
por causa da justiça e do amor a Deus, esses são de fato bem-aventurados, são plenos em Cristo, são alegres. Sabe por que são plenos e alegres de forma verdadeira? Porque a situação não molda o seu dia a dia, não muda o teu sorrir. Não quer dizer que não traga dor, amém, irmãos? Não é isso que a palavra está dizendo. Vai doer, vai trazer tristeza, mas não tira a alegria verdadeira, que não é moldada pela situação, pelo ambiente e pelo momento, mas é firmada na palavra de um Deus justo, amém? Então aquele que sofre pela justiça é bem-aventurado. E então qual é a direção para mim e para você? Irmãos, qual que é o meu pensar? Quando eu leio Mateus 24 e a gente prossegue, o que eu penso para a igreja, a minha leitura é que vai piorar, vai apertar para nós, vai apertar, o carro vai apertar, a perseguição vai aumentar, e irmão, vai ficar difícil. E aí a palavra do Senhor vai dizer para nós assim: então qual que é a vida? Quem tem medo de ler Apocalipse aí, levanta a mão. Meu irmão, tem gente que tem medo de Apocalipse, mas trem, esses bichos com 15 olhos aqui, 10 olhos, não sei quantos chifres, e levanta não sei quem na onde, que trem, e aí você fica assim. Mas esse Apocalipse não é para trazer medo para os filhos de Deus. Apocalipse é para trazer esperança, firmeza na vitória de Cristo, amém? E a sua vitória. Então qual que é o caminho para nós quando nós lemos Mateus 24, lemos o livro de Daniel, Ezequiel, Apocalipse? É para trazer o Senhor para nós o que? Paz. Eu sei o final da história. E aí isso tira de mim o medo. E é o que Pedro vai trazer para mim e você. Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Então como eu me importo, como eu me comporto diante disso? Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Eles podem até te ameaçar, podem nos fazer sofrer, mas nunca poderão retirar do nosso coração o Cristo que habita em nós. Então, meu irmão, quando começar a ficar, irmão, e crente, o crente vai vendo algumas coisas assim, e aí o pessoal vai colocando assim: está se cumprindo as profecias. De vez o cristão fica alegre, porque de fato está caminhando, a gente fica com medo. Gente, a última vez que teve aquele eclipse do... falou que ficou vermelho, né? Como é que chama esse eclipse aí? Mateus sabe dessas coisas aí, Mateus Machado que é. Não, mas tem um nome, esse eclipse não sei o que, o nosso irmão também é, né, gente do banco, todo. A última vez que teve esse eclipse que ela ficou de sangue, aí nós vamos lá para Joel, lemos a passagem, né, Joel? Lemos a passagem, lemos as profecias, e a gente fica com medo. Meu Deus, você viu? Tá acontecendo aquele negócio, de vez nós ficar alegre. Se de fato é promessa se cumprindo, está caminhando o que, irmãos? No final da história. Quem quer ver Cristo aí? Não, glória a Deus aí. Na hora certa, tá vendo? Aleluia! Na hora certa. Então cuide da sua saúde, cuide da sua vida e faça boas escolhas, amém? Amém, irmão? Então nós queremos encontrar com Cristo. Então o que eu quero ver, Mário, é as profecias se cumprindo mesmo, irmão. Olha que maravilhoso eu poder ver o Senhor descendo para nos buscar e encontrar com Ele nos lares. Mas as profecias vão acontecendo e a gente tem medo. Se a gente tem medo da palavra de Deus se cumprindo, o que esperar da igreja diante das acusações? Por que nós não entendemos porque a igreja sempre se amedronta? A gente tem medo até do que é bom. Está acontecendo, Jesus está voltando, Jesus está às portas. A gente fala, fizemos um culto um dia assim, vamos falar, Jesus está voltando, Apocalipse tal, vai ser a pregação, o pessoal vem com medo. Meu Deus, e agora? Porque às vezes também nós fazemos uma análise, né? Eu não estou lá tão santo, né? Preciso consertar minha vida, né? Preciso casar, não sei o quê, mas aí o Pedro diz para mim e para você: diante a pressão, diante as ameaças,
não tenham medo, porque se Cristo habita em nosso coração, não há espaço para medo, porque Cristo é o nosso escudo e a nossa fortaleza, meu irmão. Irmão, muitos cristãos pecam contra Deus por medo de sofrer aqui. Mas em Mateus 10, a palavra e o convite para nós é temer a Deus sobre tudo, porque Ele é que pode fazer perecer a alma no inferno. Nós invertemos as coisas, nos curvamos para uma sociedade caída, para que a gente não sofra o escárnio na faculdade. Às vezes você está aqui, jovenzinho, jovem padawan, você está aqui na faculdade, você está se dobrando aos seus amigos, você não quer ser o chacota, não quer ser o separado da faculdade. A quem você teme? Pedro diz no anterior: se vocês sofrem por causa da justiça, foi para isso que vocês foram chamados. Pedro vai dizer um pouco mais à frente, quando o sofrer chegar para vocês, porque Pedro vai voltar do sofrimento: não se assustem, dizem, rapaz, tem um fogo estranho vindo sobre mim aqui. Não, há uma garantia para o cristão, tem uma garantia para nós: Deus no caminhar em sofrimento junto. Aleluia, glória a Deus e vitória. Quem é mais vitorioso, irmão? Não, glória a Deus, porque nós somos vitoriosos, meu irmão, mas nós sofremos. Sabe o que o cristão faz hoje? Aí se dobra no trabalho porque não quer sofrer. Ele peca contra Deus para mentir no trabalho, porque ele não quer ser excluído, não quer perder o seu emprego. Ele esquece que quem dá o sustento é Deus, porque Ele pode fechar todas as portas para você e para mim também. A gente chega na faculdade: não, mas eu não posso sair desse grupo, está rolando pornografia, está rolando conversa fiada, mas se eu sair, eu já sou chacota porque eu sou crente, imagina. Ah, eu dei uns beijos lá, pastor, dei uns beijos lá na faculdade, porque eles descobriram que eu nunca tinha dado um beijo. Aí eu fui obrigado a dar um beijo. Imagina Deus ouvindo essa palavra. Você foi, com certeza. Quem é você teme? De quem é seu coração ele treme quando você pensa diante de quem? Sabe por quê, irmãos? O ser escarnado aqui é por breve tempo, amém? O que é 70 anos, 80 anos diante da eternidade? Nada. Não é nada. Pedro diz: não temam, porque Cristo habita em você. Ele protege você, Ele escuta de você. Eu já falei aqui muitas vezes, lá em casa já falo das minhas meninas já. Você se prepara, porque você vai ter um dia que você vai ser a diferente na sala. Isso é a nossa vida. E ela corre. Tem uma música do F-Rock agora que fala, né, das perseguições, que Isaías 62, o nome da música, que fala que vai ser perseguido. Toda vez que a Anne ouve, a Anne chega: pai, não quer ser perseguido não, pai. Não quer ser perseguido, pai. Aí eu falo: também quero não. Quem me dera se o controle tivesse na minha mão. Se tivesse o controle na minha mão, dava no céu já, irmão. De boa lá, pulando nas nuvens. Bonito, tranquilo lá. Você acha que vai ser chato? Isso, irmão, só aqui, ó. Só louvando ao Senhor, sem complexo, sem dificuldade, sem mulher para cuidar, sem menino para correr atrás. Só Jesus, irmão. Só aleluia, glória a Deus. A coroa gigante. Me ameaçando. E aí lá, só coroão. Não. Aí o que a gente faz? O que a gente quer? A gente quer desobedecer a Deus para ser aceito aqui. A igreja não foi feita para isso. Quando a igreja é aceita demais pela sociedade, a igreja está se posicionando de forma errada. E é porque a gente é o estranho, não. Se coloque de forma justa no seu trabalho na faculdade. Incomoda corações caídos, irmãos. Já pensaram em contar aquela reunião assim, ó? Lendo a história de José esses dias, quando os irmãos já intentam matar o José, aí
Rubem, que é Rubem, né? Rubem fala assim, mais velho: não vão matar o menino, vão jogar na cisterna. Irmão, Rubem estava correndo risco de matar José e ele. Por quê? Se eles são maioria e fazem, quem que poderia ser o dedo duro, Mário? O que foi contra a ideia, irmão? Toda vez que nos posicionarmos de forma coerente com aquilo que o Senhor tem para nós, isso vai gerar o quê? Um coração caído. Por isso, não temam o mundo, mas vivam em temor ao Senhor. Se posicionem, confie que o Senhor é o seu escudo e a sua fortaleza. Amém? Verso 15, a palavra diz: olha, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, se eu não devo temer, o que eu devo fazer? Se eu não devo temer, como viver? Santificação é a resposta e é a marca do cristão. Pedro mais uma vez vai dizer aos nossos corações: não existe cristianismo, não existe vida cristã sem santidade. Irmão, pode qualquer pregador afagar o seu pecado, irmãos, a Bíblia ainda condena o pecador, mas dá graça àquele que se humilha diante do Senhor. Essa é a verdade. E igreja tem para tudo quanto é gosto, tá, irmão? Essa semana eu estava vendo um evento lá nos Estados Unidos de um congresso para homens. Irmão, sabe o que o pastor teve coragem de fazer lá, irmão? Ele colocou, mano, um stripper no altar para ensinar os homens. Você tem noção do que está acontecendo diante de Deus? Polidense e tudo, irmão. Os homens assim, ó. E ele levantou um pastor lá e foi contra. E o pastor tirou o microfone da mão dele: sai daqui que você está indo contra. E virou um caos. Tem igreja por tudo é tipo. Então, assim, não, mas aquele pastor falou que pode. A palavra que nos orienta. É a palavra que nos orienta. A palavra é o nosso guia. A palavra é o nosso alvo. Independente do que o teu coração diz, independente do que o pastor diz, a palavra é a nossa única regra de fé. E Pedro vai dizer em 2 Pedro: a Bíblia não é feita de interpretação individual. Mas eu acho assim, não estou nem com você, irmão. Eu fico com a palavra. Santificação é a resposta. Como me porto diante das ameaças, então? Como me preparo para não temer, me santificando a Deus e por Deus, como Cristo sendo dono do meu coração e Senhor. Irmãos, só vamos conseguir não temer as ameaças se vivermos uma vida de santidade. É fácil, irmãos? É fácil viver a vida de santidade, irmãos? Não é, é impossível. Mas Cristo nos fortalece. Tem como viver sem pecar? Tem como não, irmão. Não tem como. A gente só não pode deixar que transforme em iniquidade, nos acomodar diante dos nossos erros. Mas o que o Senhor diz para nós em João, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Há lugar para pecadores na casa do Senhor, pecadores arrependidos e contritos, porque a santificação é uma marca de Deus, e a vida em busca da santificação e dedicação a Deus nos faz conhecer a Ele e entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse viver chamará a atenção dos que vivem à minha volta, e o viver em silêncio, me entregando a Deus que julga justamente e não me colocando no lugar de vingança, isso será luz do Senhor nos olhos do que ainda estão cegos, e esses pedirão a nós a razão da nossa esperança. O que Pedro vai dizer: não só santifiquem,
mas se preparem para responder a qualquer um que pedir a vocês a razão da sua esperança. Pedro diz que fomos ressuscitados para uma viva esperança, pois os filhos de hoje vivem nela. Eu não somente vivo na viva esperança, mas me preparo para quando pedirem a razão do meu viver, firme na contramão do viver desse mundo. E é uma pergunta para mim e para você: você está preparado para responder a razão da sua esperança? Você está preparado para responder a razão da sua fé? Porque tem pessoas que vivem a igreja, mas estão alheios a todas as coisas. Aí a pessoa chega perto de você assim: mas por que você se comportou dessa forma? Por que você manteve firme no que era certo, mesmo diante da injustiça? Vai ficar estranho, gente. O pessoal que sabe assim, cara, era injusto o sofrimento do Bruno, e ele ficou calado, cara. Eu sabia que não era ele, eu vi o cara. E por que o Bruno não coisou? Aí a pessoa chegou: Bruno, por que você ficou calado? Estejam preparados para responder a razão da esperança de vocês. E aí, como nós respondemos, que Pedro diz: minha garantia não está aqui, porque o Senhor faz com que o sofrer injusto me faça crescer, porque eu estou espelhando meu Salvador e Senhor. Você está preparado para responder a razão da sua esperança? Você está convicto e se deparando com a verdade da palavra para estar firme daquilo que move o teu coração? Ou você só está caminhando pela multidão? Se você não está firme e preparado, peça que Deus te capacite. Versos 16 e 17 diz assim: olha, então eu vou responder de qualquer jeito? Amém, irmão? Amém? É de qualquer forma? Ou tem uma forma para a gente responder? Olha, coloca lá, Mr. M. Aí, te amo, Gui. Rapaz, jogador. Mas façam isso com quê? Com quê? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, ficam envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então agora como que eu vou responder aquele que me perguntar? Como eu vou me portar diante daquele que me maltratou? Como eu vou me portar depois do sofrer injusto? Eu vou socar nele a palavra? Não. Não pode. Aqui o outro falei debaixo do braço. Não pode. Como que eu respondo? Com mansidão, com temor e boa consciência. Quem já falou uma verdade e ficou com a consciência lá? Você não precisava falar dessa forma. Quem já fez isso? Levantar a mão, por favor. Você estava certo, você falou assim: não, Paulo, estava certo, mas depois assim, sabe o anjinho? Fica assim: porteiro. Ele fala assim: você fica assim: não, para que eu falei daquela forma? Perdi a razão. A gente não fala assim: perdi a razão. E o pior, Gilberto, você perde o ouvido que estava te ouvindo pela ignorância. E às vezes a pessoa teimosa: eu nem vou te obedecer, nem vou falar, só pela forma que você falou, e sai lá. Teimoso e convicto em ir contra a verdade, porque foi colocado de forma brusca, foi colocado de forma grosseira. E aí o que a palavra vai dizer para nós? Que Cristo habita em nós, amém? E Cristo diz assim: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Como as palavras saem dos nossos lábios, meus irmãos? Como é? Eu estou falando isso com vocês, irmão, por luta aqui, porque tem hora que eu sou bem doido. Mulher sabe, né, meninas? Eu sou bem doido. Eu fico assim, meus pensando depois, né? Como é que eu volto lá? Como é que eu chego lá no escuro lá? Vai rodeando. Se ela não tiver com a arma branca na mão, você conversa, né? Então, irmãos, como
conversar e falar a verdade com mansidão, temor e com boa consciência para com Deus, porque Ele é manso e humilde de coração. Irmão, respondam com consciência de ser o verdadeiro que você diz, mas também que os outros veem em você. Sabe qual outra forma de falar de forma com boa consciência? Sabe que ele está falando assim, olha, com consciência para com Deus? Irmão, não tem coisa pior do que você estar falando algo e a sua consciência está te cobrando, você não vive isso. Cara, não tem coisa pior do que isso. Isso é maçante, te esmaga, te prende, te ama. Você está lá falando uma verdade, você não está falando mentira, mas a sua consciência está assim, ó. Seria bom se você vivesse o que você está falando. Seria bom que aquilo que você está trazendo de verdade também transformasse o seu viver. Porque é o que Pedro está dizendo aqui para nós: mansidão, temor a Deus. Então eu sei que eu estou falando diante de Deus. E segundo, uma boa consciência para com Deus. Eu sei que a verdade que eu ensino e cobro é a verdade que eu vivo e eles veem em mim. O que é que Paulo vai dizer lá em Filipenses? Tudo que vocês ouviram e viram em mim, isso fazer. Sabe o que a gente gosta? Sabe por que a gente sabe a nossa vida, a nossa má conduta? A gente fala assim, mas era Paulo, né? Era Paulo. Mas você acredita, o que a Thais trouxe para nós? Perseguidor. Ele mesmo falava assim, eu sou o maior dos pecadores. Porque a gente prefere falar que era Paulo a não nos colocar numa vida exemplar. Que Pedro nos chama e Paulo nos convoca. E que a Bíblia diz, essa é a marca do cristão. Então devemos dar a razão, manso. Quem é manso, dá glória a Deus aí? Amém. Recebe, irmão. As irmãs digam glória a Deus agora. As irmãs, nossa, irmão, e mulher vem de fábrica assim, tá? Aí nós estávamos conversando com a Ana, né? A Ana tem um piano branco, e eu tô assim, ô Ana, um dia quando você ficar boa mesmo no piano, eu vou comprar um piano acústico você aqui em casa, tá? Mas como é o meu dinheiro, vou comprar preta. Não, é branca e não sei o que, tem que ser branco, não sei o que, tá? E argumenta. Eu tô assim, quando você for o seu dinheiro, a sua casa, o seu marido, você compra a cor que você quiser. Na minha casa vai ser preto. Beleza. Fomos uma aula de piano. Aí a professora, eu tô vendendo piano. Eu quase fiquei emotivo. Eu segurei. Vou comprar agora. Aí quando contei essa história, a Ana falou assim: o meu pai falou que quando eu estiver em casa e casada, o meu marido e eu vai decidir que cor vai ser. Coitado do meu marido, eu vou comprar branco, se ele quiser preto, ele que compra o dinheiro dele. Eu assim, ó, ela foi falando assim, ó, eu tô assim, meu Deus do céu, coitado, começou a olhar meu gé agora. Rapaz, deu um soco no ar assim, ó, se ele não quiser, o problema é dele, ele compra o piano preto, o dinheiro dele, lá na minha casa vai ser branco. A professora leva correndo, eu tô assim, não, vai ser assim, beleza, vai ser. Mulher vem assim, de fato, mas vocês estão tudo remodelada mesmo? Vocês são mansos, amém? Glória a Deus. Mansidão sobre a vida de vocês. Calmará. Porto seguro, ó. Brisa aqui, ó. Senhor Jesus. Vou falar com meu marido agora, Senhor. Enche de mansidão. Vai assim, irmão, vai assim, amém? Em nome de Jesus, porque devemos falar de forma mansa, consciência para com o Senhor e temor para com o Senhor, né? Então, irmãos, nós precisamos então que o nosso viver traga respaldo sobre aquilo que falamos e ensinamos. Então, viver e falar assim aquilo não encontra o Senhor. E o que a palavra diz para a gente encerrar então? Porque se for da vontade de Deus, é melhor. Fala comigo assim, é melhor. Se for da vontade de Deus. É melhor, se for da vontade de Deus, que soframos pelo que fazer o bem. Eu creio na soberania do Senhor. Eu creio com todo o meu coração que tudo o que eu vivo e chega a mim é permissão do Senhor. Coisas ruins são más escolhas minhas, permissão do Senhor, Ele me ensina através disso. Coisas boas
glória não é minha, é o Cristo que habita em mim, e o Senhor também permitiu que eu vivesse e chegasse até mim. Eu creio que tudo que vivemos é permissão do Senhor. Então, quando esse sofrer injusto chega diante de nós por fazer o que é bom, entenda, Deus, se o Senhor permitiu que chegue, que eu não esteja sofrendo pelas minhas más ações, mas que eu possa glorificar o Teu nome, frutificando bons atos no meio desse sofrimento, porque o Senhor habita em mim. Meu irmão, minha irmã, você está aqui porque você foi ressuscitado, nasceu de novo, para viver baseado em uma viva esperança em Cristo Jesus, amém? E Ele agora, a partir desse tempo que Ele encontrou você, Ele modifica todo o nosso viver. Por isso, que tudo aquilo que a palavra trouxe ao meu e ao seu coração nessa noite, possa frutificar no seu coração, em nome de Jesus. Coloque de pé no seu lugar.